Quais são as principais alternativas de tratamento para quem tem fimose? Oi, gente! Me chamo Lucas Felipe Gomes, sou médico urologista da cidade Concórdia, do estado de Santa Catarina. E nesse vídeo nós vamos comentar a respeito sobre quais que são as principais alternativas de tratamento que podem ser realizadas em quem tem um problema de fimose. E antes de continuar a assistir esse vídeo, inscreva-se no meu canal do YouTube, Toque de Urologista, ative as notificações e principalmente não esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos, colegas e conhecidos, a fim de que essa informação útil consiga chegar ao maior número possível de pessoas. A fimose, por definição, é a impossibilidade de realizar a exposição adequada da glândula do pênis. E isso é determinado porque a pele do prepúcio, que é aquilo que recobre a glande, geralmente está apertado ou tem algumas aderências que colam essa pele junto à glande que impedem a completa exposição dessa glande. E por que que isso tem uma importância muito séria? Por que que isso é relevante nessa hora? Porque se a criança ou o adulto não consegue expor adequadamente a glande, impede a correta higienização do órgão genital. E esse acúmulo de secreção debaixo dessa pele pode dar problemas de infecções recorrentes, infecções urinárias e associados à infecção, às vezes pelo HPV, aumenta o risco de acontecer o câncer de pênis depois de algum tempo. Então, a correção e a tratamento desse problema de fimose é uma coisa extremamente importante e a gente deve sempre dar a devida atenção. E existem algumas alternativas que podem ser feitas para a gente tratar isso. Então, desde alternativas expectantes, que você realmente não faz nada, você simplesmente acompanha o caso. Você pode dar, às vezes, pomadas que você aplica diretamente ali no pênis, e você também às vezes não tem jeito, é a alternativa cirúrgica para você tratar esse problema, que é através da cirurgia de circuncisão, que é a apostectomia, cirurgia de fimose, para tratar de vez esse problema. E é sobre isso que a gente vai falar. E lembrando sempre, pessoal, que a fimose que acontece em crianças daquela que acontece em adulto, geralmente elas têm características diferentes. Naquela fimose que acontece em criança, geralmente a criança, o menino já nasce com essa condição, ou seja, a pelezinha às vezes já nasce um pouquinho grudada e algum grau de fimose já é esperado nessa idade. Em contrapartida, em adultos, o processo da formação da fimose é um pouco diferente. Geralmente são problemas de pele que acontecem nessa região genital, que deixam essa pele um pouco mais enrijecida e que geralmente não respondem bem nem ao tratamento com pomadas e não respondem bem nem ao tratamento expectante. Então, a questão de tratamento do adulto e da criança também difere, e da expectativa de cada um desses casos a gente também tem um pouco de diferença. Então, o que a gente vai falar aqui se aplica muito mais à criança, tá? Mas em algumas situações também pode ser comentada, pode ser realizado esse tipo de tratamento no adulto. Então, a primeira conduta que a gente sempre realiza, que talvez a conduta mais comum, é a conduta expectante, ou seja, você não fazer nada. Por quê? Porque a gente sabe que até os 18 anos de idade, cerca de 95% dos casos de fimose e daquelas aderências que acontecem entre a pele do prepúcio e a glande vão acabar se solucionando espontaneamente. À medida que o menino vai crescendo, as ereções vão ficando mais vigorosas, e essa pele vai acabando soltando e não vai ter mais nenhuma repercussão na vida desse menino. E por isso que a boa parte desses casos acaba se resolvendo de maneira espontânea, basta que você acabe esperando por isso. Mas a gente nessa hora tem que sempre também fazer uma distinção extremamente importante. Existem aqueles casos daquela fimose que é fisiológica, no qual a pele ela é elástica, ela não tem nenhum sinal de cicatriz, e esse tipo de fimose com certeza
tende a se resolver de maneira espontânea. Por outro lado, naquele caso de fimose patológica, que também pode acontecer, que acontece na criança, existe a formação de uma pele que ela não tem mais elasticidade, existe a formação às vezes de um tecido cicatricial que forma uma parte endurecida na pelezinha ali do prepúcio. E esse tipo de fimose dita patológica dificilmente vai responder a um tratamento expectante. E nessa situação pode-se tentar a pomada, mas na boa parte dos casos se opta pela cirurgia. Então foi um parênteses para a gente tentar entender isso. Então, sabendo que a boa parte dos casos de fimose que acontecem nesses meninos é uma fimose fisiológica, a boa parte dos casos vai se resolver de maneira espontânea. Basta você ter uma conduta expectante para que você consiga resolver, que o menino resolva espontaneamente esse problema até a sua idade adulta. A outro tipo de alternativa de tratamento é o uso de uma pomada. E essa pomada geralmente tem o quê? Ela tem um corticoide, que o mais conhecido é o valeriato de betametasona, juntamente com outro produto chamado de hialuronidase, que facilita a quebra dessas aderências, ao mesmo tempo que facilita a penetração desse corticoide nessa pele, facilitando a ação desse tipo de creme, desse tipo de pomada. E a pomada mais conhecida no Brasil é a Postec mesmo, que é muito utilizada por pediatras, por urologistas, por cirurgiões pediátricos desse tipo de profissional. Então você tenta esse tipo de pomada naqueles casos que ainda existe aquela aderência que você quer resolver mais rapidamente esse problema, e sempre lembrando que você deve puxar um pouquinho a pele, não de maneira exagerada, tá? Para poder realizar a aplicação dessa pomada para que ela tenha o resultado desejado. E em alguns casos responde muito bem. Então, os trabalhos, alguns que foram feitos usando e não utilizando a pomada, a resolução dos casos daqueles que usaram a pomada parece ter sido mais rápida e sem a necessidade de realização de cirurgia no grupo também que realizou a aplicação desse tipo de pomada. Então, é uma alternativa válida, extremamente usada e que pode ser tentada a depender do caso. E por último, nós ainda temos a alternativa da cirurgia, que é a circuncisão, a postectomia ou a cirurgia da fimose. Então, naqueles casos que existe aquela fimose patológica ou que a pele, às vezes, do pênis, mesmo sendo uma pele elástica, ainda aperta demais a glande, aperta a cabecinha do pênis, e esse menino começa a ter dor na hora das ereções, começa cada vez que ele vai ter uma ereção, fica difícil de puxar a pele de volta para o lugar que ela estava antes. Talvez essa alternativa cirúrgica seja uma boa indicação nesse caso. E pode-se optar por por retirar somente uma porção dessa pele do prepúcio, só naquele local que a pele esteja apertada, que a gente chama de uma postectomia parcial, uma circuncisão parcial, ou pode-se optar por tirar completamente a pele do prepúcio, que a gente diz que é uma circuncisão completa ou uma postectomia total numa situação dessas. Então, quando você retira somente parte da pele do prepúcio, corre-se o risco dessa fimose acabar voltando dali a algum tempo, porque se aquela pele doente não foi completamente retirada, isso pode acabar acontecendo. Fato que dificilmente acontece quando você retira completamente essa pele, quando você faz a retirada completa do prepúcio. Qual que é a vantagem de cada um deles? Quando você preserva o prepúcio, você ainda tem um pouco de cobertura para encobrir a glande e dá o prazo de recuperação, diminui a sensibilidade depois da cirurgia. E quando você retira, geralmente, a pele completamente, essa criança, principalmente no pós-operatório, vai ter bem mais sensibilidade, mas, em contrapartida, vai resolver o problema de uma vez por todas. Então, isso deve ser avaliado, deve ser discutido com o médico, mas hoje em dia a gente entende cada vez mais que a conduta expectante tem um lugar cada vez mais comum no manejo desses tipos de fimose, porque a gente entende que a boa parte dos casos vai se resolver de maneira espontânea. E falando agora de adultos, que a gente falou quase só de crianças,
Quando esse tipo de fimose acontece na fase adulta, como eu comentei lá atrás, geralmente é uma doença que acomete a pele do pênis, que vai te causar uma cicatriz, vai te causar um endurecimento da pele. Então, dificilmente o uso de pomada, dificilmente o uso de uma conduta expectante vai ser suficiente para resolver esse problema. E na boa parte dos casos, em adultos, opta-se pela realização da retirada completa da pele do prepúcio para resolver o problema de uma vez por todas, porque determinadas condições como líquen escleroso, por exemplo, eles acometem grandes porções da pele do prepúcio e se você não tirar completamente essa pele, corre o risco de você tirar parte dela e a doença voltar no segundo momento e você ter que fazer de novo esse tipo de cirurgia. Então, nessa situação, geralmente no adulto a gente opta por realizar a retirada completa da pele do prepúcio. Então, são essas as alternativas existentes para que você trate, que você consiga resolver esse problema de fimose, seja você tem um filho pequeno ou se você já é adulto e precisa solucionar esse tipo de problema. Eu gostaria de agradecer a todos. Inscrevam-se no meu canal do YouTube, Toque de Urologista. Curtam e compartilhem esse vídeo. Deem o seu joinha se essa informação for de relevância para vocês. Deixem suas dúvidas, críticas, comentários, sugestões. Um forte abraço. Fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo.